Casa hoje, né? Hoje é meu aniversário e é um prazer estar aqui sendo presenteado com o Carlos Humberto Silva, prata da Casa PUC-Rio, super querido, empreendedor social, investido pela Vox Capital. Acho que vai ter perguntas sobre isso. O que é ser investido? Qual o desafio de receber um investimento no momento de escala no Brasil e o desafio do Covid? Imagino que vai haver perguntas assim também. Mari estava dizendo que a gente estudou essa semana casos em solar ciclo-orgânico e também você, Carla. Você fez um podcast no primeiro semestre, então o pessoal já deu uma entendida, já navegou nas suas páginas, o pessoal não está chegando aqui cru de jeito nenhum, eles vêm com muita curiosidade para aprofundar conhecimento aí com você. Obrigada, então, Ruth. Mais uma vez, um super aniversário para você. Felicidades. Muitas edições desse curso para você. A Ruth, né, trouxe a concepção junto com a Beatriz Velho desse curso. Eu acho que é um marco, principalmente no Rio de Janeiro, trazer um curso com essa temática. A gente já está na 3ª turma, então é muito bacana, é uma honra estar trabalhando com a professora Ruth. Muitos parabéns. E hoje a gente também tem a honra, né, de estar aqui com o Carlos Humberto. Eu vou apresentar, a gente já está com 43 pessoas, então a gente vai começar, para a gente também ter bastante tempo para poder dialogar no final. Eu vou apresentar o Carlos e, em seguida, vou passar a palavra para ele. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. A gente tem uma alegria muito grande de trazer o Carlos, não só pela história maravilhosa que ele tem com a Diaspora Black, mas também porque ele é um ex-aluno da PUC-Rio. Então, a gente fica muito feliz com isso. O Carlos é bacharel em Geografia e Meio Ambiente pela PUC. Ele trabalhou como analista de projetos na Fundação Roberto Marinho, na gerência de mobilização e articulação comunitária do Canal Futura, onde desenvolveu o trabalho de implementação de projetos, mobilização e articulação de redes da sociedade civil organizada e de setores do poder público em temas ligados à garantia de direitos da criança e adolescente, articulação da juventude e enfrentamento do racismo. O Carlos tem experiência anterior também na área de programas e projetos regionais da Fundação Vale. E como geógrafo, ele atuou em linhas de pesquisa sobre a dimensão simbólica da territorialidade negra e com análises socioespaciais e ambientais. O Carlos tem significativa trajetória no enfrentamento e no combate ao racismo, coordenando uma frente de trabalho de enfrentamento ao extermínio da população da juventude negra, em movimentos sociais, instituições de pesquisa e organizações não governamentais. E em 2004, o Carlos fez um intercâmbio na Universidade de Harvard. Obrigado, Mariana. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite, né? É uma honra e uma felicidade muito grande estar retornando, ainda que virtualmente, né, a esse espaço ligado à PUC-Rio, né? A PUC-Rio foi uma organização muito importante para a gente ter esse cenário de mais jovens negros nas universidades hoje. Foi a primeira experiência de políticas afirmativas para jovens de periferias e negros. Eu venho dessas políticas, né? Eu fui aluno bolsista e vindo de um movimento de pré-vestibulares, então eu fico muito feliz de voltar trazendo um pouco desse acúmulo. Eu fiz as contas aqui, 16 anos depois, né? Então, é um prazer. Ruth, parabéns, saúde e felicidade para você, boa comemoração. É um prazer, pessoal, estar com vocês aqui também. Já vi que tem algumas pessoas já interagindo aqui no chat. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não, tá? Eu vou me dedicar em falar e depois a gente vai trocando. Mas Carlos, se vocês quiserem... Não se preocupe, eu fico responsável do chat. Aí no apoio. Beleza, Bé. Se vocês quiserem fazendo alguma pergunta também, acho bacana essa interação, então eu fico à disposição. Eu vou compartilhar minha tela aqui para compartilhar a apresentação. Como vocês sabem, eu sou o Carlos Humberto, um dos fundadores da Diaspora.Black. A Diaspora.Black é um negócio de impacto social, né? E nós costumamos dizer que é impacto na veia, em todas as dimensões,
né? E essa experiência nossa nos traz a possibilidade de compartilhar com vocês algumas vivências, algumas, né, dinâmicas pelas quais, na nossa trajetória quanto um negócio de impacto, nós podemos trazer aí como dicas e sugestões aí para vocês também. Mas antes de mais nada, falar de empreender um negócio de impacto é falar de sentidos, né? E aí eu não estou falando de um sentido filosófico, tá? Eu não sou filósofo, eu sou geógrafo de formação, né? Eu falo de um sentido, né? Se você está se propondo, primeiro, que você se propôs a idealizar um negócio, ele na sua origem, ele entrega algo para a sociedade, né? E essa entrega, obviamente, precisa ter alguma relevância. Ele precisa entregar algo que faça sentido. E o negócio de impacto social, ele tem um sentido para além do negócio em si, né? Para além do produto, para além do serviço, né? Para além do faturamento da empresa, que é gerar benefícios, né, sociais aí em toda a sua, ou em toda a sua cadeia, ou em parte da sua cadeia, ou no impacto que essa cadeia produz, né? Então, é falar de sentido, né? E aí eu vou começar falando de sentido, né, contando um pouco da minha trajetória e contando um pouco da trajetória do negócio de Aspara.Black, né? Mas eu, começando pelo sentido, né, eu queria perguntar aí a vocês, né, quando a gente fala de sentidos, né, quais são os 5 sentidos, né, humanos que a gente se remete diretamente? Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, peraí, deixa eu colocar. Não, Bom, não vou conseguir interagir muito agora, mas depois eu retomo aqui. É, Nós temos a visão, né, olhando aí como um primeiro sentido humano, e aí eu pergunto para vocês: pode o empreendedor empreender algo se ele não tiver uma visão? E aí eu não estou falando da visão literalmente, porque muitos deficientes visuais enxergam muito mais, né, porque tem a sensibilidade desse sentido, né? E é dessa sensibilidade que eu estou falando, de enxergar para além do que você está vendo, né? De ter a capacidade de enxergar o hoje, enxergar o amanhã e enxergar aonde você quer chegar, né? E enxergar onde você quer chegar vai te levar em diferentes dimensões de como fazer, né? E aí essa dimensão do olhar, né, é uma das dimensões mais importantes, porque o empreendedor é aquele que enxerga algo, né, ou que algumas pessoas já viram, mas que o seu enxergar, ele entende que esse algo vai trazer uma diferença, né? Ele entende que algo vai ser possível porque ele está visualizando algo que está para além ali do que se vê, né, ou do óbvio. Então, esse sentido de visão é um sentido super importante. Um outro sentido, a audição, ouvir, né? Pode você empreender um negócio sem você estar atento à escuta, sem você escutar o outro? Até pode, tem muitos empreendedores que fazem isso. Eu conheci alguns, né, que só estão olhando, né? Só estão na sua visão, mas não estão atentos ao que as pessoas estão dizendo, o que o mercado está dizendo, o que a sociedade está dizendo sobre algo que ele está propondo, sobre um serviço que ele está idealizando, que ele está oferecendo. Então, se você não tiver essa sensibilidade de ouvir, né, você perde a capacidade de entender quais as contribuições o outro pode trazer, a outra pode trazer, quais melhorias você pode implementar, né, no desenvolvimento do seu negócio, quais os benefícios de fato o seu negócio pode gerar. Então, esse sentido da escuta é muito importante. Um outro sentido, né, que é extremamente relevante é o tato, né, é o tocar, né, é a empatia, é você sentir, né?
você precisa sentir de fato, para além de você entender, nossa, eu vou empreender, eu vou começar a produção de algumas roupas com tecido, né, sustentável, que tem aí uma articulação de mulheres, de periferias, mas você precisa ter o tato para entender não só quem vai consumir esse serviço e esse produto, né, esse produto no caso, mas entender se o seu produto dialoga com uma determinada realidade, com uma determinada dimensão da necessidade. E aí você precisa muito bem, tem um exercício que é de criação da persona, né, que é o avatar, que é esse potencial cliente seu, né, que é o exercício onde você realmente entende o que a pessoa quer, quem é aquela pessoa, quais são os desejos, quais são os sonhos. Então, você tocar esse outro, você compreender para além, né, da sua visão e da sua escuta, é algo extremamente importante, né? E um outro sentido que eu trago, e aí eu vou também encerrar por aqui, só para a gente dar margem também a essa reflexão ao longo da apresentação, né? É uma outra sensibilidade, aquele olfato, né? Eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro muito, né? Eu ouvi muito quando criança, minha avó, minha mãe falando, isso não está me cheirando bem, né? E aí eu vou trazer um exemplo na nossa história do quanto essa sensibilidade é importante e o quanto a gente precisa estar atento, né? É uma visão mais estratégica, é entender quando determinada situação pode dar problemas, né? Quando o seu negócio pode ter algum tipo, né, de interferência, de advertência ou de situações que são para além do seu controle. Então, você está atento a essa percepção mais ampla, né? Tem a fala também, que é esse diálogo, que é essa troca, né, de você falar diretamente com os seus clientes, né, entendendo que aí tem muitas histórias que a gente pode trazer falando desses sentidos, né? O CEO de uma grande corporação, né, de transporte urbano que a gente usa, ele foi usar o próprio serviço dele, ele numa viagem, ele chamou pelo aplicativo o serviço que era do empreendimento dele. E dali ele foi conversando com o motorista, no caso que era esse prestador de serviço, mas o motorista não tinha ideia que estava conversando com o cara que fundou aquela tecnologia. E ali naquela conversa, né, não é só uma conversa de viagem, é uma conversa de entender com quem são as pessoas que o seu negócio, que o seu produto, que o seu serviço está dialogando diretamente. Mas uma das outras dimensões de sentido que é extremamente relevante dentro de negócios de impacto social é o sentido, né, social, é o impacto que esse negócio gera, né? E aí esse impacto, eu vejo que todo o debate, toda a dimensão, né, dessa reflexão de impacto tem crescido muito, né? E é um caminho que eu acho que é muito bacana, é super relevante, porque sem dúvida alguma isso não substitui, né, o poder de criação de políticas públicas, não substitui o poder de articulação dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, mas tem uma capacidade de tentar produzir elementos sociais de benefícios, né, a partir dessa dinâmica aí de negócios e de lucro. E esses elementos, eles precisam ter aí algum tipo de comprometimento, né, que é esse sentido maior do seu negócio, que não é somente o lucro, mas é a geração desses impactos. Então, falar de negócios, falar de empreender negócios de impacto social, é falar de um sentido mais amplo, né, que o sentido só de empreender, que o sentido só de lucrar, ou que o sentido só de impactar, né? É um sentido que ele é mais amplo.
E eu vou trazer essas dimensões a partir dessas histórias aí de minha vida e da criação da Diáspora. Tá? A Diáspora.black ela é uma empresa de tecnologia para venda de turismo, cultura negra, treinamentos, experiências online, que são eventos online, né? Eu já vou detalhar um pouco mais do nosso trabalho, mas antes disso eu quero voltar um pouquinho na história desse né, representante, né, da Diáspora.black, né? Esse primeiro representante, eu costumo dizer que nós estamos plantando uma floresta, né? E eu comecei a plantar as primeiras sementes, né? Então, a história da diáspora se confunde bastante se funde com a história da minha vida, né? Eu sou nascido na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Logo depois que eu nasci, minha família, por um episódio de violência, minha família ficou sem casa, e aí nós fomos acolhidos dentro de um terreiro, né? Dentro daquele terreiro, aquele terreiro já era um espaço de religiosidade e de acolhida, né? E dentro daquela casa, daquele espaço, né, a minha família, que só tinha eu de filho biológico, cresceu ainda mais, porque minha mãe foi agregando, abraçando outros irmãos e irmãs. E ali dentro daquela vivência, minha família cresceu, né? E ali naquele espaço, né, foi onde eu comecei a ter as primeiras referências do que representava a acolhida. Afinal, eu tinha sido acolhido, né? E minha família acolhia dentro daquela casa que já era bastante acolhedora. O significado, né, de coletividade, né? Tanto das refeições quanto das dinâmicas de problemas, né? Tudo era coletivo, né? De solidariedade, né? Eu fui fruto dessa solidariedade, de ancestralidade. Esses elementos são elementos que até hoje que permeiam a história da Diáspora.black também e que permearam a minha vida, né? Então, nesse universo coletivo, foi um universo que eu comecei e que eu vivi durante 14 anos. E ali naquela casa, né, minha família era pobre, era uma casa, enfim, improvisada, com uma família grande. Então, para a gente sair, ir para a praia realmente era um evento, né? E nem sempre a gente tinha condições. Então, aos 12 anos de idade, eu muito inquieto, sempre gostei de viajar, sempre tive o impulso, né, para querer conhecer o mundo, né? Eu comecei a fazer excursões com a minha tia, né? Com 12 anos de idade, a gente fazia excursões para ir para a praia. Na época a gente ia muito para Cabo Frio, né? E era aquela farofada mesmo, panelas, a família toda reunida, a gente chegava na praia, todo mundo junto, era aquela diversão. Mas aquela iniciativa foi a minha primeira iniciativa empreendedora, né? Mal sabia eu que anos mais tarde eu iria empreender no mesmo setor de turismo, como foi aquela experiência, né? Então, essa vivência sempre coletiva me levou para movimentos sociais. Então, desde muito cedo eu era ligado à Pastoral da Juventude, ao movimento de pré-vestibulares para negros e carentes, movimentos esse que me fez ingressar na universidade tempos depois, né? Enfim, passei por outras, né, iniciativas ativistas, sempre aí com uma veia muito pujante, coletivamente, muito atuante, que não deixa de ser um olhar aí muito importante para a gente entender, falar de negócio social é você falar de problemas que seu negócio pode gerar, né, alguns benefícios para a superação desses problemas, desses desafios sociais. Então, é importante entender, você enxergar essas dimensões, né, de desigualdade, de conflitos sociais, de racismo e de todos os problemas que estão colocados aí, né, na nossa sociedade. Então, essa visão foi uma visão que eu trabalhei bastante dentro dos movimentos sociais, dentro da própria universidade estudando geografia. Depois eu tive experiências aí de estudar fora, mas sempre com esse olhar, né? Esse período que eu estudei fora,
eu também estava atuando, eu trabalhei com o Fórum Social Mundial na época, ajudando a levar o Fórum Social na época para Boston, que foi a primeira iniciativa, isso foi em 2003 ou 2004. Então, essa veia, né, sempre atuando com questões raciais, né, tanto na perspectiva, né, da atuação profissional quanto da atuação política. Então, essa veia, né, já estava trabalhada no meu cotidiano. Né? Então, não foi difícil entender essa dimensão social, né, da qual nós vivemos, e a partir daí, como foi a virada de chave para a Diáspora Ponto Black, né? Eu vinha já de uma jornada de trabalho de muitos anos dentro de uma grande corporação, era uma fundação, né? Mas eu já tinha o desejo de fazer. Era um trabalho muito bom, ganhava muito bem, mas eu não estava tão feliz mais com o que eu fazia. Tinha 3 anos que eu não tirava férias, tirei férias, fui viajar, idealizar um sonho de criança, pegar o mochilão para ir viajar pela América do Sul. Eu consegui idealizar isso, porém, no meio da viagem, eu tive um insight, começar um projeto. Né? O projeto chama Juventude Afro-Latina, está na gaveta até hoje. Foi um projeto que eu comecei, era um projeto que eu chegava em algumas comunidades de resistência negra, né? Andinas, e trabalhava oficinas de audiovisual para o audiovisual ser uma ferramenta de uso político dessas comunidades. Era com celular e tal, então já tinha essa veia. Quando eu volto dessa viagem, eu saio do trabalho, um ano de 2016, milhares de coisas acontecendo no Rio de Janeiro por conta das Olimpíadas, né? E nesse processo eu vivi uma situação de racismo dentro da minha própria casa. Eu alugava um dos quartos da minha casa numa plataforma e chegou um casal para se hospedar na minha casa, e quando eles viram, né, que eu era um anfitrião negro, eles se negaram a se hospedar na minha casa. Então, aquele momento foi um momento assim, não foi só de indignação, pelo racismo é um crime, né? Pela violência que eu tinha vivido dentro de casa. Mas foi uma indignação quanto consumidor, porque eu estava pagando por um serviço que estava me submetendo a viver uma situação de racismo dentro da minha própria casa. Né? E casa, para mim, como eu contei um pouco aqui, né, era algo sagrado. Né? Casa, eu até hoje acho que é o lugar, né, que você tem para você compartilhar aí positividades, energia, enfim, casa é algo sagrado. Então, naquele momento, eu entendi que não dava. E isso somado a muitas outras situações de racismo que eu já havia vivenciado, como eu viajava muito, vivia situações recorrentes em hotéis, né? A minha reserva sempre era a última a ser encontrada, né? Quando eu voltava de jantares à noite do hotel, em hotéis, geralmente, sutilmente eu era recebido por seguranças que me perguntavam, né? Mas você precisa de alguma coisa? Então, nessas sutilezas que eu já vim encontrando, né? Situações ali não só de racismo, mas de despreparo para me receber como consumidor, nesse momento que eu vivi isso na minha casa, eu entendi que não dava, né? Não dava diante de um país, né? Nós temos um país que tem mais de 115 milhões de brasileiros, né, negros e negras, né, segundo o IBGE. Pode ser ainda maior esse número. Né? Nós temos uma participação no PIB que demonstra que a população negra é uma base, a base, é a mola, né, propulsora da economia brasileira. Nós somos os que mais consumimos. E aí, dentro do setor de turismo, que era o setor que estava me colocando nessa vivência de racismo, né? Entendendo o setor, a população negra ela foi responsável pelo crescimento do turismo nos últimos 10 anos em mais de 105%, né? Porque é a população que está nas classes C, D e E. Então, o turismo no Brasil teve um crescimento muito grande, porque a população, primeiro, viajar se tornou mais acessível, o número de negros e negras entrando em universidades,
acessando oportunidades de trabalho, que começaram a criar uma mobilidade dentro do território nacional. Isso alavancou o crescimento do turismo. E o Brasil, assim, por outro lado, né, o Brasil, embora seja um país continental, o Brasil tem um grande desafio. Nós recebemos menos turistas que a Torre Eiffel, né? Nós recebemos menos turistas que as ilhas do Caribe. O que as pessoas vão buscar no Caribe que não tenha no Brasil? Bom, o mar cristalino, nós temos um território, né, litorâneo continental, de várias belezas, de várias cores, de vários ecossistemas. E então o mar nós temos. Qual é outro grande elemento que as pessoas buscam no Caribe? É a cultura, é a gastronomia, é a musicalidade. E tudo isso é afro, indígena. E nós temos isso no Brasil como uma grande, um grande reservatório, né? O Brasil é o segundo país mais negro do mundo, né? O primeiro é a Nigéria, é um país que está no continente africano. Então, todo esse legado da comunidade negra, né? Segundo a pesquisa divulgada pelo Mundo Negro, 73% das manifestações culturais populares no Brasil estão relacionadas aí à comunidade negra, né? Então, o que acontece, né? Estamos diante de um momento também que a representatividade importa, né? A comunidade negra começa a consumir produtos e serviços que se enxergam, né? Que se veem, né? Que se sentem ali representados. Então, esse movimento dentro do turismo também vem crescendo no mundo, né? Tem movimentos organizados, e a população não negra vem sendo cada vez mais sensível, não só a conhecer a história, a memória, os legados, a vivenciar todas as riquezas das manifestações culturais, da comunidade negra, mas também vem se tornando cada vez mais sensível a somar esforços para combater o racismo. Então, a gente está diante de um momento muito oportuno, já que vem crescendo no mundo, né? Momento oportuno esse que algumas indústrias, alguns setores econômicos já vêm contabilizando aí, né? De fato, né, quando a gente liga a TV hoje e vê, eu não tenho TV, mas eu vejo nos comerciais aí, do YouTube, das redes sociais, quando a gente vê o número grande de negros e negras participando de comerciais, né, existe sim, né, uma conquista muito grande dos movimentos sociais negros, né, para pautarem, porque foi uma luta, mas existe sim uma visão de entender que nós somos consumidores, né? A Marvel, Hollywood, Disney não estava sensível ao racismo quando tentou produzir, reforçando o quanto foi importante a figura desse super-herói negro para muitas crianças do mundo inteiro. E, coincidentemente, essa foi uma das maiores bilheterias da Marvel. Coincidentemente, a Disney teve um lucro, né, acima da média, de 23% acima no trimestre, com a venda de produtos ligados aos Panteras Negras, né? Então, nós estamos diante de um setor, né, que há 10 anos atrás, essa empreendedora, uma mulher negra, nascida numa periferia do Rio, a outra baiana, quando elas se juntaram para fundar o Beleza Natural, com todas as complexidades que tem em relação ao produto em si. Como negócio, quando elas se juntaram, chamaram elas de louca, né? Riram na cara delas porque disseram que não existia mercado para cabelos crespos, né? Hoje a gente entra em qualquer loja de produtos de beleza, de produtos para cabelos, e existem produtos para os nossos cabelos, né? Então, o que elas fizeram há 10 anos atrás, elas foram aí as primeiras grandes
tinham outras mulheres, outras empreendedoras negras que trabalhavam, né, com cabelos crespos, com cabelos negros e negras, mas elas conseguiram arrombar essa porta, né, e criaram e abriram um mercado muito grande para esse produto. Então, assim, a gente está falando, né, de algo que não é só, né, uma demanda social, né, de combater o racismo, né, mas é uma demanda também dos negros e negras quanto consumidores, de terem produtos que sejam qualificados para a gente comprar, que tenham produtos que sejam que entregue não somente o produto e o serviço, mas que nos entregue qualidade e que nos respeite como consumidor. Então, esse movimento cresce no mundo. Mas, dentro do turismo, sobretudo no Brasil, né, ainda existem grandes barreiras. Vou dar um exemplo, né? Hoje eu moro em São Paulo, né? Estou aqui cumprindo o isolamento social, por favor, fiquem em casa, né? Não, as coisas não estão legais ainda, né? Tem um número muito grande, sobretudo, de populações tradicionais que recebem turismo, aí, um turismo sustentável, que estão em linhas muito frágeis de contaminação do Covid. Então, vamos manter aí o isolamento como uma medida mais segura que a gente tem agora. Mas pensando no turismo, o turismo ele reproduz o velho estigma, o velho comportamento da sociedade brasileira, que é esse comportamento aqui que vocês devem estar vendo aí dos seus computadores, celulares. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre ouvi falar do bairro da Liberdade. Eu já tinha vindo no bairro da Liberdade. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar do bairro da Liberdade aqui na cidade de São Paulo, né? Quando vocês ouviram falar desse bairro, o que vocês ouviram falar desse bairro? Se vocês quiserem deixar registrado no chat ali, depois eu dou uma olhada, depois interajo melhor, né? Mas o que eu sempre ouvi falar era que é um bairro de ocupação oriental, né? Exatamente, Carlos. De fato, o que está falando no chat é isso. Japão, bairro japonês. Mas olha que interessante. A história desse bairro que é contada para a gente e que é vendida no turismo para o mundo inteiro, porque é um dos bairros mais turísticos da cidade de São Paulo e atrai visitantes nacionais e de outros países, ninguém conta porque o bairro chama Liberdade. Alguém aí no chat, Bé, alguém sabe dizer por que o bairro chama Liberdade? Por enquanto, a resposta no chat é não sei. O bairro chama Liberdade porque é uma das referências da resistência negra na cidade de São Paulo. E essa resistência, ela não está no passado, ela está no presente, está na arquitetura, igrejas no meio do bairro, que são igrejas que contam a história da comunidade negra, está ali no centro do bairro, na arquitetura, está na gastronomia, tem culinária africana, tem restaurantes africanos, culinária afro-brasileira, você consegue comer o acarajé, está na musicalidade, porque é um bairro cercado, né, por escolas de samba aqui do centro, é um bairro que é cercado também por ocupação de imigrantes africanos, e isso não é apresentado. Qual é a grande questão? Que as pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham, ou contando essas histórias, ou oferecendo esses produtos e serviços, eles não têm visibilidade nas plataformas, nas agências e nas grandes operadoras de turismo. Vou dar um outro exemplo, né? Algumas capitais, né, nordestinas se tornaram grandes destinos turísticos por conta de grandes corporações de turismo, que começaram a fazer grandes pacotes e realmente movimentaram o turismo em algumas capitais, né? Um exemplo, Maceió, que é um dos destinos mais procurados, fica em Alagoas, né?
Centenas de pessoas iam para Maceió, né? Vão a Maceió. Mas grande parte delas não sabe que ali próximo está Quilombo dos Palmares. Por que não sabe? Porque nem é apresentado. Então, qual é o grande desafio? Por outro lado, o Brasil tem um desafio de atrair mais turistas. Mas como você atrai mais turistas se você não dá visibilidade para as reais histórias, identidades e potencialidades culturais e atrativos que são turísticos que estão aqui no nosso país, né? E atrativos esses que podem gerar não só uma economia significativa para a comunidade negra, um fomento importante à sua produção cultural, à sua produção turística, um reconhecimento, uma valorização dessas histórias, desses trabalhos, né? E, por consequência, tudo isso, você acaba criando medidas que minimizam as desigualdades raciais, né? Uma vez que você inclui não só roteiros e histórias, mas profissionais, comunidades, grupos que vão entrar nesse circuito econômico e também ser beneficiados dessa cadeia. Por isso que nós criamos a Diaspora.Black. A Diaspora.Black nasceu para derrubar essas barreiras que o racismo nos impõe, né, de não reconhecermos nossas histórias, de não encontrarmos profissionais, né, que existem, mas só que esses profissionais não têm visibilidade, não têm espaços em destaque para apresentar seus produtos. Por isso, né, eu, junto de outros grandes profissionais que eram, né, que são jovens, mais jovens que eu até, né, que eram super porque empreender não é uma jornada fácil, né? Então, que eram tão loucos quanto eu, né? E o André, no caso, que é esse primeiro, né, da ponta aqui de camisa preta, o Antônio e o Gabriel inicialmente, quando nós nos juntamos, tiveram outros colaboradores iniciais também para criar a Diaspora.Black, né? Tá fazendo sentido para vocês, né? Essa visão de mercado, essa visão de necessidade, né, de um produto dentro do mercado de turismo que valorizasse as nossas histórias. Ou seja, para a gente, nesse momento, começou a fazer sentido a gente criar um produto, criar serviços que pudessem não só gerar renda, beneficiar profissionais negros, mas que pudesse valorizar nossas próprias histórias. Então, criamos a Diaspora.Black. O que é a Diaspora.Black? Nós trabalhamos com turismo a partir da venda de hospedagens. Então, você pode reservar hospedagem em casas compartilhadas, hospedagens em hotéis, em pousadas. Qual é o nosso grande diferencial? O que nenhuma outra plataforma em que você vai procurar hospedagem vai conseguir te entregar, né? Há 2 semanas a gente recebeu uma mensagem super bacana que responde isso que eu falei. Uma senhora, classe média de São Paulo, não é negra, mandou uma mensagem para a gente de agradecimento, né? Eu vou citar parte do texto aqui, e a mensagem era: escrevo para agradecer a vocês pela acolhida que minha filha recebeu. Foi a primeira vez que minha filha foi morar fora, em outro país. Eu estava muito preocupada em que ela ficasse hospedada num lugar que oferecesse segurança para ela, né? E fui buscar hospedagem na plataforma de vocês, porque eu sabia, ainda não sendo negra, que alguém que pactua com valores como os de vocês poderia oferecer para minha filha mais que uma boa hospedagem, poderia oferecer o respeito, né? Isso para a gente foi muito importante, porque dentro da nossa vivência, nós somos negros, nós sabemos o que estamos fazendo, nós fomos acolhidos e fomos apoiados, eu vou falar disso, por muitos coletivos, grupos, estamos crescendo por conta de todo esse apoio da comunidade negra, mas ela respondeu algo que é intangível.
nós entregamos para todo mundo respeito. Então, quando você compra uma hospedagem na Diaspora.black, a gente está dizendo que eu, né, como homem negro ou uma mulher negra, ela vai ser respeitada, eu vou ser respeitado, porque eu vou receber para além da hospedagem, da qualidade e do conforto. Eu vou receber um serviço que está preparado para me acolher, né? Então, você não só pode encontrar ofertas de hospedagens, mas você pode também abrir a sua casa, né, para receber outras pessoas negras, para receber negros e negras, se você não é negro, e ajudar a potencializar essa rede. Nós começamos com esse serviço, né? E logo depois nós começamos a ofertar na nossa tecnologia, né? Mas o segundo serviço que a gente começou a promover nessa tecnologia foram as experiências. O que são as experiências, né? São roteiros turísticos, gastronômicos, culturais, né, que contam a história, né? Roteiros como esse, né, que contam a história do bairro da Liberdade, né? Roteiros que contam a história aí, histórias do Rio de Janeiro que a gente desconhece, né? Quilombo do Sacopã, que está aí ao lado da PUC, muito próximo aí na Lagoa, dessa área que é que tem toda uma história, né, de higienização, e que esse processo não pode ser escondido, não pode ser apagado, né? Essas histórias são importantíssimas serem contadas. E tem profissionais que são especialistas em contarem essas histórias, né? Então, na Diaspora, esses profissionais encontram espaço para divulgar os seus trabalhos e para venderem os seus roteiros. Então, você encontra roteiros como esses, vivências quilombolas, né? Roteiros como do Quilombo dos Palmares, né? E os 3 quilombos da resistência histórica, né? Do circuito de Palmares. Você encontra vivências em terreiros, né? Você encontra uma série de serviços que valorizam as nossas histórias e apresentam as nossas histórias. São roteiros culturais, são roteiros musicais. Então, em 2018, nós começamos a promover as experiências, né? Mas, logo depois, ficou muito evidente que, para a gente garantir, né, que todos os profissionais que oferecem hospedagem ou oferecem serviços de turismo com a gente, né, estejam preparados para lidar com esse padrão de qualidade do qual a gente está falando, a gente, para ter essa garantia, a gente entendeu que era necessário criar um treinamento, né? Então, nós criamos 2 treinamentos. Um treinamento para empresas de turismo, ajudando a desenvolver um padrão de qualidade para o consumidor negro, para essas empresas estarem comprometidas em entregar além da qualidade, né, além do conforto, mas entregar a qualidade também para viajantes, turistas, negros. E, por outro lado, começamos a desenvolver um treinamento também com grupos e comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, comunidades de terreiros, ajudando a desenvolver o turismo de base comunitária, o TBC. O que é isso? É um turismo criado pela, com e para a comunidade. É uma metodologia de trabalho que desenvolve um turismo que faça sentido para o fortalecimento da comunidade, né? Que entenda o que é sagrado, quais são os momentos, o que pode potencializar. Então, nós começamos a desenvolver esse treinamento também. E, por último, agora, né, desde março, né, por conta de todo esse processo de, né, a dita reinvenção que foi colocada aí e que virou até meio blasé, né? Todo mundo começou a falar tem que se reinventar, mas, de fato, eu acho que hoje nós conseguimos entender literalmente o significado disso, porque foi o que nós conseguimos estabelecer com as experiências online. Que hoje nós temos uma plataforma para eventos online, que são experiências
experiências intelectuais, experiências gastronômicas, musicais, literárias, filosóficas, um conjunto de atividades online que são oferecidos na nossa plataforma. Tanto atividades pagas, são profissionais aí que oferecem, quanto atividades gratuitas, movimentos sociais, grupos que estão fazendo evento e querem ter o maior controle de quem entra no link, cadastram essas atividades, funciona muito parecida com uma outra plataforma aí, né, simples, que o pessoal chama, mas a nossa tem esse compromisso de levar experiências da comunidade negra. Então, que experiências são essas? São desde oficinas gastronômicas com lideranças quilombolas, como vai ter uma no sábado, sabe? Lideranças ensinando o processo de reaproveitamento de cascas, e transformando isso em pratos, e você não ouve só como se faz aquela receita, né? É uma aula de resistência, é uma inspiração, porque você ouve a história da liderança daquela comunidade a partir daquela descontração ali da oficina gastronômica. Tem oficinas do que é o amor, mais filosófica, oficinas literárias sobre Carolina de Jesus, como teve, com excelentes enfim. O professor Tom é um dos maiores literários brasileiros, é o biógrafo, né, oficial de Carolina de Jesus, é ele que vem oferecendo esses cursos. O filósofo Relato Nogueira, trabalhando cursos como amor, como paternidade, como o feminino e o mitológico, né? Falando das deusas, das mitologias africanas. Então, tem uma série de atividades, tem atividades terapêuticas, tem cursos de como ser antirracista, do que é branquitude. Então, uma série de atividades online nessa plataforma. E aí eu já descrevi um pouco dos serviços, a gente tem muitas referências aí, né? A gente tem uma referência, eu costumo falar de algumas, né? Alguns cases, né? Dessas hospedagens, né? Um exemplo, muitos influenciadores negros têm viajado com a gente, têm ficado hospedados nas nossas casas, na nossa rede. Tem até uma história que eu gosto de contar, que é de um músico, que ele é carioca. Ele morava em São Paulo, ele cadastrou a casa dele, e teve um festival em São Paulo que a produção da Lued Luna fez a reserva de todas as pessoas do festival pela nossa plataforma. E aí a gente começou a receber em todas as nossas redes sociais: é pegadinha? É algum prêmio? Meu Deus do céu, assim eu vou ter um infarto. E aí, assim, de 5 em 5 minutos, a gente recebeu uma mensagem desse camarada. E aí depois ele contou que ele recebeu na casa dele o maior ídolo dele, que era um percussionista africano que veio tocar, e ele não sabia. Quando ele abriu a porta, era o cara. Óbvio que eles começaram a fazer música juntos, agora gravaram um CD juntos, enfim. Algumas viagens para Palmares, né? Alguns grupos que têm ido. E sempre quem faz essas viagens não é a diáspora, são profissionais negros altamente qualificados, ou profissionais que contam essas histórias, que passam pela nossa curadoria, que a gente entende que pode levar, porque tem muita gente que conta a história, por exemplo, aí da pequena África, né? Mas algumas pessoas contam essas histórias reforçando estigmas, estereótipos do racismo, né? E a gente tem todo o cuidado para que os profissionais que atuam com a gente tragam mesmo a perspectiva da resistência, da valorização e do enfrentamento desses estigmas, né? Os treinamentos aqui, esse é um outro caso muito, muito bacana. Esse é o que está no centro aqui de black, camisa azul, é o dono de um hostel, que ele era um homem negro, de uma família muito rica, os pais morreram, deixaram a casa, ele não sabia o que fazer, fez um hostel. Só que no meio desse processo, ele começou a perceber que todas as pessoas que chegaram
chegavam, achavam que ele era o funcionário e não o dono, né? Então ele procurou a gente para perguntar o que acontecia, se isso era racismo. E aí foi muito bacana, porque ele se descobriu um homem negro nesse processo de treinamento com a gente, e ele mudou toda a comunicação dele, e teve um dia que nós combinamos com ele para fazer uma gravação lá. E, coincidentemente, por conta de todo o reposicionamento dele, ele estava recebendo um coral afro-americano que se hospedou no hostel por conta de toda a afirmação daquele espaço, né, e de como ele publicizava isso, que foi resultado desse treinamento. E chegou exatamente no dia da gravação. Tinha reservas, mas ele não sabia quem eram as pessoas. Então, ele estava emocionadíssimo nesse dia aí. E os treinamentos para empresas. A gente hoje, muitas empresas também, têm comprado com a gente cursos para levar para os seus colaboradores, porque entende que esses cursos podem trazer inspirações de superação de desafio, resiliência, de trazer aí inspirações de como lidar com o isolamento social dentro de casa a partir de histórias da comunidade negra. Então, tem muitas empresas comprando oficinas de drinks e petiscos, oficinas de gastronomia para animar o happy hour, e a gente tem trabalhado também com os cursos online para essas empresas. O nosso modelo de negócio, né? Nós somos negócio, nós não somos movimento social, nós somos um negócio com compromisso em gerar impacto em todas as cadeias, né? Mas o nosso modelo é centrado no marketplace, que é o nosso core business, né? Que é o nosso foco, e na venda de treinamentos e consultorias, que entram aí os treinamentos para empresas, grupos e comunidades, e as consultorias que a gente vem desenvolvendo. Hoje nós estamos em 15 países, 145 cidades, temos uma rede de mais de 30 mil pessoas engajadas, temos um índice de satisfação, né, de 9,5, isso é uma média muito, muito boa, né? E hoje temos mais de 7 mil clientes super ativos. Aqui algumas das empresas com as quais a gente já vem trabalhando treinamentos, que vem comprando essas atividades online para levar para os seus colaboradores, né? E contando um pouco, né, a nossa trajetória de investimentos, né? No ano de 2016 nós lançamos a Diáspora, e aí foi com a exaustão dos nossos cartões de crédito, né? Levamos tudo que era banco que podia emitir cartão que desse, a gente ia pegando para dar conta do início. Empreender é muito caro, né? Então, no início foi, né, do nosso bolso, embora a gente não tivesse absolutamente nada. Então, para desenvolver a fase beta, a tecnologia beta, nós fizemos uma campanha de crowdfunding, né, final de 2016 e início de 2017. E tivemos um feedback da plataforma na época, que era a campanha mais ousada da comunidade negra, que o ticket médio era de 5K, 5 mil, e a nossa era de 15, né? Foi quase como, olha, toma cuidado, porque você não está muito ousado, né? E nós tivemos aí o apoio, né, o investimento de muitas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, no nosso sonho, no nosso potencial, e investiram, e nós superamos a meta. Em 2018, né, a gente vindo para São Paulo para uma grande aceleração, a gente teria uma jornada de 9 meses, de 6 meses em São Paulo, e nós, sócios que viemos somente com dinheiro para comprar um pacote de biscoito, aqui eles chamam de bolacha, né? A gente não tinha dinheiro para passar 6 meses em São Paulo, nem para passar uma semana. Então, para que a gente tivesse condições de ficar em São Paulo durante esse período, nós desenvolvemos essa campanha, essa segunda de crowdfunding, com um ticket de 30 mil, que era o bastante para a gente ficar nesse período aqui, para desenvolver a empresa. Não só desenvolvemos a empresa cresceu, e no ano seguinte, nós estávamos na primeira rodada, né, de investimento, a rodada semente, né, com a Vox Capital, que é um dos maiores fundos de impacto nacional, um dos mais respeitados, e nós
já entramos numa captação de Crowd Act, que tem uma participação e tem a possibilidade de várias pessoas investirem também a partir de uma plataforma. Nós conseguimos captar 600K, né? E agora, falando rapidamente da nossa linha, né, do tempo, né, como eu falei, começamos em 2016. Né? Quando nós começamos, a gente nem sabia direito que era uma startup. E nós entendemos que era necessário buscar conhecimento. Né? Então, paralelo à campanha que nós desenvolvemos, a gente começou a entrar em acelerações e incubações. A primeira aceleração que nós tentamos entrar foi o nosso sonho de consumo no Rio de Janeiro, foi a da Gênesis, né? Porque nós fizemos um mapeamento das maiores aceleradoras brasileiras para nos trazer essa formação. E nós fomos para a banca do Gênesis, passamos, mas não para aceleração. Eu lembro que era para um outro processo, mas depois nós não tivemos grana para entrar. Mas a gente não se inibiu, não, e tal, porque nós mapeamos outras também, e essas outras oportunidades, né, de acelerações nos deram conhecimento de modelo de negócio, de desenvolvimento de tecnologia, das fases de uma startup, né, de validação, de fase beta, validação, da fase da atração e da escala. Então, a partir desse conhecimento, a gente começou a buscar o crescimento. A gente tinha um foco em crescer. Então, quando nós entendemos que o Rio de Janeiro a gente já tinha esgotado as possibilidades de aprender e dessas negociações do ecossistema, de investimento e tudo mais, nós focamos em São Paulo e viemos para cá no início de 2018, que foi quando fizemos aquela segunda campanha. Conseguimos, né, alcançar a meta. Com essa meta, nós desenvolvemos as validações, tanto dos treinamentos também. Olha que era 30 mil só para a gente viver. Mas nós conseguimos fazer aí esse dinheiro se dividir em tantas funções. Nós conseguimos desenvolver, né, a validação tanto dos treinamentos, né, quanto a validação das experiências. Né? Isso foi importante porque a gente tinha essa pressa, porque voltaríamos para o Rio a princípio, e São Paulo nos daria mais possibilidades, oportunidades para a gente validar os serviços. E logo nesse ano nós ficamos entre uma das 30 empresas que mais fazem bem ao Brasil, ingressamos, né, começamos a nossa jornada num escritório próprio nosso, dentro de um hub de inovação, que é um dos mais qualificados do Brasil também, o InovaBrá. E a partir daí, no segundo ano, a gente já começa o diálogo com o fundo. Né? Tivemos um investimento de mais de 84 pessoas, que são nossos investidores diretos, com tickets muito baixos, porque a ideia era a gente mobilizar pessoas mesmo para fazer parte desse nosso crescimento. E hoje, né, em 2019, tivemos esse investimento, investimos na tecnologia e tivemos o nosso melhor verão. Né? A tecnologia funcionando, tivemos o nosso melhor verão, veio a pandemia. Né? Quando chegou a pandemia, obviamente, aí o olhar, né? Meu olhar quanto geógrafo, né? Quando começaram as primeiras notícias, no início de janeiro, sobre um vírus que estava se espalhando, né? E a OMS começou a dar as primeiras notas de alerta, nós já começamos a discutir se isso chega no Brasil. Né? Porque nós não podemos parar, nós não podemos, né? Nós temos uma autocobrança muito grande, porque de fato a gente não tem para onde voltar. Então, isso nos fez entender quais eram as alternativas que a gente tinha na manga caso a gente viesse sofrer alguma coisa como nós estamos sofrendo. Obviamente, quando a pandemia chegou, nós fomos atropelados, né? Foi muito maior do que a gente esperava. Mas aí nós conseguimos, né, colocar um serviço que a gente começou a validar já em janeiro, que era a venda de ingressos, que era a venda de eventos. E conseguimos validar esses ingressos e hoje é uma mola aí importante do nosso crescimento. E hoje também somos uma das 6 empresas que mais fazem bem o Brasil. Um pouco dessa reinvenção, né,
nós não só criamos os serviços de experiências online, mas pensando no turismo, a possibilidade das pessoas se organizarem para planejar as viagens. Criamos serviços aí de experiências online, que é o que eu falei, de experiências para empresas e de treinamentos virtuais também online. Esse mercado de cursos, de experiências online, é um mercado super favorável, vem crescendo bastante. E as nossas estratégias, né? Como nós temos uma trajetória também pessoal de articulação de redes, nós entendemos que, primeiro, que é importante a gente compartilhar com outros empreendedores o que a gente vem acumulando de formação desses ecossistemas. Então, nós criamos o AfroHub assim que chegamos no Facebook, né? Com uma provocação que levamos para o Facebook, eles aceitaram, que era de compartilhar esses conhecimentos que a gente estava acessando, e em parceria com a Feira Preta e a Afrobusiness, criamos esse que é hoje um dos projetos um dos cases de projetos da área do Facebook. É uma outra rede que a gente articula, que tem uma parceria que nos dá. Eu já estou terminando já, tá, Bé? E Mariana. É a rede o Race Mercado, que é um fórum que foi uma parceria com a GV. A GV começou a querer estudar o nosso crescimento, nos acompanhar, e aí nós devolvemos a provocação para eles. Olha, a gente também precisa de dados sobre o quanto os negócios da comunidade negra vêm impactando a economia brasileira, a gente precisa entender isso. E eles toparam criar o Race Mercado, que é uma parceria também com a Feira Preta, a Afrobusiness e a FGV, que a gente tem encontros aí periódicos para discutir temas e compartilhar um pouco dessas experiências. Tem várias grandes organizações que fazem parte desse fórum também, de vários setores, e a rede de afroturismo, que nós juntamos os empreendedores que estavam na nossa plataforma para a gente começar a bater papo, para a gente começar a pensar de que forma a gente pode se potencializar ainda mais. Hoje, né, nós temos uma equipe de 9 pessoas que trabalham com engajamento, com um compromisso muito grande. Sem essas pessoas seria impossível chegar até aqui. Essa ao meu lado, sorridente, é a Cíntia Ramos, que a história dela é super bacana. Ela era executiva de uma das áreas, né, Latam, né, de uma das empresas de turismo maiores globalmente, e ela me chama para uma reunião em São Paulo. Quando eu chego na reunião, ela ficou tão emocionada. Ela era a única mulher negra que trabalhava no andar. Ela teve vários desafios de superação no processo de transição capilar, e naquele lugar que ela trabalhava, ela sofria muitas situações de racismo no cotidiano. Então, a Cíntia largou esse trabalho, né, para empreender a Diaspora.black junto com a gente. Tem o André Ribeiro, que é um super empreendedor, tem outro projeto muito bacana chamado IU, o Antônio Pita, que é um super jornalista, trabalhava e é hoje quem cuida da nossa área de comunicação e financeira também, é quem faz a gestão, porque ele trabalhava na coluna de economia, do caderno de economia do Estadão. Então, ele tinha todos os skills aí, né, que nos permitiram crescer. E toda essa equipe, né, Simara, que é a nossa super rainha do marketing, o Rafael Gomes, que é o Banto, que é o nosso CTO, o Clete é de Guiné-Bissau, né? O Clete, ele faz mestrado na USP em Ciências da Computação. E ele não conseguia trabalho, entregava panfletos na Paulista, né? E então é um cara extraordinário, um baita profissional, e hoje integra a nossa equipe. E Cleide e Helena, que também fazem parte da nossa equipe, que Cleide, uma consultoria financeira e voluntária, e Helena, aí, nosso administrativo. Hoje somos uma das 6 empresas que mais fazem bem ao Brasil, os impactos sociais que a gente produz. O nosso compromisso, o nosso sentido é gerar impacto, né? É gerar negócio e os negócios gerarem impacto, né? E os impactos, eles precisam ser acompanhados, eles precisam ser monitorados. Nós geramos impacto, de fato, em 8 ODS, né? Mas o que a gente vem monitorando, porque num recente curso sobre ODS aprofundados,
nós entendemos, porque até então nós fazíamos monitoramento de 4 ODSs, que são essas aqui. Mas aprofundando, né, o conhecimento das ODS, nós entendemos que o nosso trabalho ele gera impacto em 8 ODS, porque está ligado à saúde, porque grande parte, algumas experiências trabalham, né, noções aí de medicina tradicional, né, e que leva também, gera renda para mulheres. Hoje, 74% dessas 30 mil pessoas são mulheres, né, 68% mulheres negras, né, grande parte dessas mulheres, né, que são as mulheres que ofertam serviços, estão gerando renda. Então, a gente faz um acompanhamento, até porque é um compromisso nosso em ter esse monitoramento dos impactos que a gente produz. E eu falo tudo isso para perguntar a vocês, né? Os sentidos de um negócio. Empreender, você não pode só pensar no produto, né? Você precisa pensar o que esse produto ou serviço está resolvendo, né? E como negócio de impacto, você precisa entender que impacto o seu negócio vai estar gerando e para quem, né? Eu falo dessas dimensões de sentido porque muitas vezes o sentido está só para a startup, para o empreendedor, e aí você vê, vou dar um exemplo, muitas organizações que falam que são negócios de impacto, quando você vai ver, né, os impactos não são tão bem monitorados, né? Eu não estou dizendo que isso aconteça, mas eu vou dar um exemplo hipotético. Uma organização que diz produzir um impacto de gênero, né, em uma das ODSs, que leva renda, que leva empoderamento. Essa organização precisa ter mulheres negras. Essa organização precisa ter compromisso em quer dizer, mulheres, precisa ter o compromisso em empregar mulheres, né? E aí você chega nessa organização, você só vê homens, não vê mulheres. E aí você vai entender que os impactos que produzem para mulheres são impactos que não são tão bem monitorados. Então, o que eu trago com a minha fala é que o negócio precisa fazer sentido, não para você que está empreendendo. O negócio de impacto precisa fazer sentido para quem você está entregando e para o compromisso social que você está assumindo de gerar benefícios sociais, né, para superar desafios de desigualdade, como o nosso compromisso das desigualdades raciais, né, de superação do racismo, de geração de renda para mulheres, de empregabilidade, de salvaguarda de patrimônios, enfim. Essa é a Diaspora.Black. Desculpa, eu acho que passei um pouco da hora. Imagina, Carlos, é tão rica a sua história e tão incrível, né? Como é que vocês conseguiram modelar a Diaspora Black e o serviço que vocês entregam, que eu acho que a gente nem viu a hora passar. Mas a gente tem 15 minutinhos aí para algumas perguntas. Eu vou, então, suprimir as minhas perguntas. Eu tinha algumas perguntas para fazer, para privilegiar os alunos do curso, que eu acho que mandaram algumas perguntas, e vou passar para a Béia, então, para ver como é que a gente faz essa dinâmica para o Carlos poder responder os alunos. Em primeiro lugar, Carlos, em momentos assim onde a diversidade e o racismo é um tema tão relevante, esse exemplo da Diaspora Black, essa sua trajetória tão inspiradora, dá tanta esperança. Faço minhas as palavras de vários dos assistentes no grupo de incrível conhecer mais de perto a diáspora, que lindo esse trabalho, muito legal, parabéns pela sua história de vida, e sua garra, muito sucesso. Então, principalmente são elogios. Tem diferentes perguntas no chat. Vamos fazer, de fato foi a Jurema que comentou, com tanto resultado e propósito lindo, sugiro ouvirmos mais dele e reunirmos as perguntas que enviamos para ele. Vamos fazer algumas das perguntas, porque estava assim em 2 blocos, e se não der tempo, vocês expandem, e o que não der tempo, enviamos para você, e você com calma responde, e trazemos para o grupo. A primeira... Perfeito. A primeira pergunta foi da Ana Clara.
pegando o gancho da sua fala sobre o bairro da Liberdade, como você vê o papel dos negócios de impacto social de empreendedores negros no resgate da ancestralidade, da história, da memória e da luta no país? E puntualiza que talvez não é só Ana Clara, somos muitas de nós. Sou uma mulher branca perguntando, perdoem o erro do uso de algum dos termos. Deu para entender a pergunta? Deu. Ana Clara, né? Isso. Ana, assim, primeiro, a gente não dá mais para a nossa história ser invisibilizada, né? E hoje, né, mais 74% dos empreendedores do Brasil são negros, né? Esses empreendedores têm sérios desafios, que é o desafio maior que é de crescer, né? A gente sabe que entre empreender e crescer, assim, tem barreiras muito grandes, né? Mas hoje é possível pensar modelos de negócio, né, que tangem esse crescimento, né? Que são modelos de negócios que podem crescer usando tecnologia para escalar, usando estratégias para escalar, mas hoje, né, a interseção entre os negócios, né, e aí falando de negócios de impacto, e as demandas da sociedade é mais que um compromisso, né? É um dever. O negócio de impacto ele precisa gerar, né, esses benefícios. E como pensar hoje, Ana, dentro de um Brasil, e não é uma situação só do Brasil, a gente se sensibilizou muito, né, com a situação, né, que ocorre nos Estados Unidos, que ainda vem ocorrendo, onde um outro jovem foi executado com vários tiros, e isso acontece no Brasil diariamente. Mas só que hoje tem um levante muito grande da demanda, né, de negros e negras, que são uma população muito grande. Então, empreender hoje, não só para os negros, né, é importante ter uma visão de um negócio que pode ser escalável e que você pode, com o seu negócio, gerar benefícios para superar esse problema e ainda se incluir, que foi a nossa, né, nós somos uma equipe, né, 90% da nossa equipe são negros e negras, né? E a gente até, em muitos lugares do ecossistema, quando a gente vê, de repente, a gente na mesa, né, sentado, no prédio de coworking que a gente fica, né? Geralmente, quando a gente almoça juntos, as pessoas vêm perguntar a gente, né? Se a gente está fazendo algum trabalho ali, se a gente é voluntário, que bonitinho, né? Mas a nossa presença gera impacto. Então, a possibilidade de empreender sendo negro, né? Pensando modelos de negócio escaláveis e pensando resolver esse problema, que é um problema da sociedade, sobretudo nosso, é de extrema necessidade, né? E, por outro lado, quando você, negro ou não negro, tem impactos sociais que trabalham aí a superação do racismo, né, você não só está promovendo, né, o seu negócio numa perspectiva de business, mas você também está valorizando a população negra e o que ela traz como identidade, como cultura, como história para esse país. Então, hoje, não dá mais porque é uma demanda, né? É uma demanda que está latente e é muito importante, né, numa visão empreendedora, sobretudo muitos de vocês que provavelmente ou empreendem ou podem pensar em empreender, enxergar esse problema, enxergar essa demanda da sociedade, entender de que maneira você pode contribuir com o seu negócio, pode sim ter um grande diferencial daqui a, obviamente, nós estamos numa retomada nessa impungência, né, do crescimento desses negócios de impacto. Mas a gente espera que daqui a 10 anos a gente tenha números significativos de impactos gerados por negócios sociais, né? Então, é uma demanda. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Carlos.
Vamos pedir permiso. Tem vários assistentes pedindo o seu contato. Podemos dividir o seu contato? Podemos compartilhar o seu contato no chat? Béia, pode, mas eu só vou advertir que eu não consigo, não tenho conseguido retornar tão rapidamente mensagens pelo WhatsApp. Então, se demorar, não é que eu tenha ignorado, não, mas em algum momento eu respondo, viu? Muito obrigada. Se quiser compartilhar um e-mail, de repente, minimiza o WhatsApp. Não, mas pode deixar. É só que às vezes eu não dou conta mesmo. Vamos fazer uma pergunta da Sílvia e depois tem outro grupo de perguntas sobre sustentabilidade financeira ou investimento. Talvez essas enviamos com tranquilidade para você, você responde e as disponibilizamos. Mas a Sílvia, que você já tem falado de como fazer a mudança de serviços quando surgiu a pandemia, a Sílvia perguntou, queria saber como foi esse processo de decisão e escolha. Tu quer mais sobre o processo? Queria saber como foi o processo de decisão e escolha de como fazer a mudança de serviços quando surgiu a pandemia. É Cecília, né? É Sílvia. Silvia, desculpa. Silvia, nós não mudamos completamente, né? Algumas pessoas dizem, vocês pivotaram o modelo? Não, nós não pivotamos, pelo contrário, né? O nosso core business, que é o turismo, ele continua sendo o nosso core e hoje nós somos case de empresas de turismo, tendência para essa nova retomada do turismo. Por quê, né? Quais são as 3 grandes expectativas para essa retomada? Primeiro, que tenha um maior turismo doméstico por conta da alta do dólar, da dificuldade de viajar para fora, que vai começar a ser uma realidade. Então, o turismo doméstico passa a ser uma expectativa grande. E nós temos muitos conteúdos, né, serviços para fomentar o turismo doméstico. Uma outra expectativa para essa retomada são espaços, né, de acomodações, né, de hospitalidade, que você tem o maior controle de higienização. Ou seja, se você vai viajar com a família, num hotel, você não consegue controlar plenamente quem entra, quem sai, né, quem está no espaço comum. Então, a busca por casas, né, sítios, casas. Agora a gente já teve um aumento muito grande de busca já de casas para o Réveillon, porque muitas cidades não vão ter grandes eventos. Então, isso demonstra que nós estamos dentro aí das expectativas do setor. E, por último, né, a expectativa é que se tenha uma busca maior dentro de turismo para roteiros que façam sentido, que entregue para além da contação de história, que entreguem valores. E as nossas experiências entregam tudo isso. Então, nós não pivotamos. Por outro lado, a mudança, né, ela exigiu da gente, né, o início da segunda semana e a terceira semana de março foi para a gente muito desafiadora, né? Foi um filme de terror. A segunda semana de março, nós vimos tudo que a gente ganhou, todo o investimento, tudo se perder, né? Porque o turismo, quem compra turismo, não compra para hoje, né? Compra para amanhã. Então, quando você cancela e que pede o estorno, alguém paga essa conta, né? Então, nós nos vimos num controle, né, muito esquizofrênico da situação que era uma curva assim, era uma ladeira abaixo assim. Nós entramos no negativo muito rápido. E naquele momento nós entendemos, não dava para ficar só gerindo a crise, né? Não dá para ficar só gerindo, né, o como. A gente precisa, né, entender de que maneira a gente pode otimizar o que a gente já tem, porque nós não partimos do zero, a gente já tinha validado, e no início de janeiro nós fizemos uma parceria com o Olodum, e as vendas de ingressos do Olodum passaram a ser pela plataforma da diáspora.
Então, a gente já tinha validado o serviço. Só que não estava no nosso planejamento, né, nem esse ano esse serviço entrar, né? Eram coisas que a gente, quem trabalha com inovação tem que estar sempre atento. Então, essa retomada acabou sendo mais fácil, justamente por essa visão de, olha, vamos validar agora, se der algum problema a gente tenta isso aqui, mas foi desafiador, foi intenso. Nós temos uma jornada de trabalho, o empreendedor de startup, né, tem um desafio, empreender sendo negro, os desafios são muito maiores. A gente tem uma jornada de trabalho de praticamente de 24 horas. Esses 3 primeiros meses de pandemia, a gente se revezava para dormir, né, porque a gente não podia parar, né? Então foi muito intenso, foi muito desafiador, mas exige foco, dedicação e muita testagem, né? Testa rápido, erra rápido, parte para outra rápido. Muito, muito obrigada, Carlos, por essas reflexões, por esse dividir conosco a sua experiência, essas palavras tão inspiradoras. Temos mais 4 perguntas relacionadas com sustentabilidade financeira e o investimento da Vox Capital. Se você concorda, enviamos um e-mail para você, você responde com calma, quando quiser, e nós compartimos as respostas no curso de Negócios de Impacto Social. Estou escrevendo no chat o meu e-mail, porque tem também assistente na aula aberta que não é parte do curso. Se alguém tiver interesse nessas respostas, me escreve o e-mail e enviamos também as respostas. Dou a palavra para a Mari, para os próximos passos, para o fechamento, da minha parte, da parte de todos. Só respondendo rapidamente, alguém perguntou se a gente já se tornou sustentável, né? Sim, nós realcançamos o break-even, né? Muito recentemente nessa nova jornada. Então, para quem ficou, o Carlos está presenteando a gente com um cupom de desconto da Diaspora Black. Teremos 10% de desconto nas experiências da Diaspora, escutando essa história tão rica, né, e tão cheia de desafios, mas ao mesmo tempo tão inovadora, que conseguiu aí contar para a gente. Carlos, muito obrigado, foi uma honra. Tenho o compromisso de fechar a aula no horário para liberar todo mundo. A gente sabe que tem sido dias atarefados para todos, né? Todos nós. E aí, se você quiser dar suas últimas palavras e comentários antes da gente fechar, e a gente dá boa noite para todo mundo. Jornada. Quero agradecer mais uma vez a todas e todos. Eu acho que o cupom não entrou aqui, mas dizer que eu deixei meus contatos aqui, vocês podem entrar em contato. Se não conseguirem falar comigo, podem entrar em contato pelas redes sociais da Diaspora. Conto com o apoio de vocês para a gente continuar crescendo. Então, se vocês, quem gostou, quem puder curtir, compartilhar, nos seguir, presentear os amigos, né? Os inimigos também, nós ficaremos gratos. E muito obrigado por esse espaço. Espero que tenha conseguido inspirar vocês e compartilhar, e que as minhas experiências tenham levado aí contribuições para essa aula de vocês. Obrigado. Muito obrigada a todos, obrigada à turma que participou do curso de Negócios de Impacto Social da PUC-Rio. Obrigada também a todos os interessados que vieram se juntar nessa aula de hoje. Obrigada, gente. Boa noite, Carlos. Um abraço enorme para você. Sucesso. Valeu, Mariana. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, Carlos. Boa noite. Quem quiser abrir o microfone na boa noite, fica à vontade. Boa noite, foi ótimo, ótimo, ótimo. Boa noite, valeu, muito obrigada. Boa noite, muito bom. Boa noite, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.